Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém, irmãos? Sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite, trazendo essa reflexão e falando um pouco ali do trabalho que é feito e implantado na cidade de Aroeiras. Para aqueles que ainda não me conhecem, como foi dito, meu nome é Jafejade, sou filho do pastor José Nilton. Nós nascemos nesse ministério e temos o privilégio de estar à frente de uma base deste ministério. Os irmãos, lá em Aroeiras nós temos uma associação que foi implantada através da vida da nossa irmã Eva, juntamente com a pastora Penha. Esta associação foi implantada em 2017 e iniciou como filial da associação de Duas Estradas. E graças a Deus se tornou mãe, ela foi crescendo e hoje, atualmente, esta associação ajuda 220 crianças. 177 famílias. E neste final de ano entrou mais 80 crianças para completar 300 crianças. Através da associação, as crianças são retiradas do convívio que ela tem, infelizmente, muitas vezes, com a pobreza, com a criminalidade, com as drogas, prostituições, e elas são tiradas e é implantada na mente de cada criança as coisas do reino de Deus. A associação, ela primariamente tem a ideia de retirar, de resgatar estas crianças. E atualmente só está funcionando, por causa da pandemia, só está funcionando presencialmente as turmas de 9 a 11 e de 12 a 14. Graças a Deus pelo privilégio que nós temos ali, de estar ali naquele campo. Nós visitamos essas famílias, nós levamos a palavra de Deus para essa família. Como são muitas famílias, estamos ainda no início. Hoje, para a glória de Deus, completa um ano que eu estou à frente daquela obra ali em Aroeiras. Desde já agradeço pelo convite e que Deus continue os abençoando grandemente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no lema que nos foi passado, Atos, capítulo 16, o verso 9. É um privilégio ser usado por Deus para alcançar vidas. É um privilégio ser usado por Deus para alcançar pessoas, para libertar pessoas, ser canal de salvação para a vida de pessoas. Entenda, é um privilégio para o cristão ser usado como canal de salvação. Infelizmente, no século passado, se fez uma pesquisa sobre quantos cristãos tiveram a experiência de levar pessoas à conversão, à salvação em Cristo. E o resultado ele é impactante, porque somente 5% de todos os cristãos tiveram o privilégio de levar uma alma, um pecador, a Cristo. E que eu e você possamos mudar essa estatística. Que eu e você, como igreja, corpo espiritual de Cristo, nós possamos ser canal diariamente para alcançar, para abençoar, para resgatar pecadores. Essa foi a missão dada à igreja antes que Cristo ascendesse aos céus. E hoje nós estamos falando sobre isso, missões. O ir, o fazer, o deixar, o permitir-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 16, verso 9 e verso 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim: e Paulo de noite teve uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, lhe rogando, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes
anunciar o Evangelho. Fechemos nossos olhos. Obrigado, Senhor, por tua graça e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte do teu reino. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser nação eleita, povo escolhido, povo adquirido pelo sangue de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos resgatou e nos fez embaixadores do reino de Cristo aqui nessa terra, Senhor. Ilumina as nossas mentes, Senhor. Ilumina os nossos corações para o entendimento e a compreensão da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Revela-te a cada um de nós segundo a tua vontade, o teu querer e o teu propósito estabelecido para as nossas vidas. É assim que nós te oramos, Senhor. Que a tua igreja seja edificada, que o teu reino avance através das nossas vidas e que a glória, o louvor, a majestade seja para o nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o nosso Senhor. Meus irmãos, nós estamos de frente de um tratado escrito pelo doutor, pelo médico Lucas. Nós não sabemos ao certo data ou lugar que ele escreveu, porque muitas vezes Lucas acompanhava Paulo em sua caravana. E Lucas aqui, ele vem relatando a história da implantação do reino de Deus e da igreja aqui nesta terra, através do que Cristo deixou para cada apóstolo fazer aqui nesta terra. E este livro, ele está dividido naquilo que Cristo falou antes de subir aos céus. Cristo olha para os seus discípulos e diz: vocês receberão poder através da descida do Espírito Santo sobre vós. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então Lucas divide este livro do capítulo 1 ao capítulo 8, o evangelho ali centrado em Jerusalém. Do capítulo 9 ao capítulo 12, ele traz o que o evangelho foi pregado na Judéia e em Samaria. E do capítulo 13 em diante, até os dias de hoje, o evangelho é pregado em todo o mundo. Este evangelho é propagado e espalhado em todo o mundo, para a salvação de almas, para a conversão de pecadores. E graças a Deus por isso, porque o evangelho chegou até nós. Este evangelho chegou até mim e até você. Nós estávamos em uma caminhada para o inferno. A graça de Deus nos alcançou, nos resgatou desta caminhada e nos direcionou para uma caminhada aos céus, uma caminhada para o reino de glória, uma caminhada para os céus, onde habita o nosso Senhor, assentado em um trono de glória e reinando sobre todas as coisas. Esse é o nosso Jesus. Um Cristo alto e exaltado, não um Cristo morto, mas vivo e reinando sobre todas as coisas. Este livro foi escrito a pedido de um homem chamado Teófilo. Lucas, no seu evangelho, ele o chama de excelentíssimo. Provavelmente ele era alguém de alta patente e provavelmente ele financiou para que Lucas pesquisasse não só a vida de Cristo, mas também o ministério dos apóstolos. Se nós fôssemos dividir em partes esse livro, a primeira parte é o ministério após a ressurreição de Cristo. Nós sabemos que quando Cristo ressuscita, ele passa um período de 40 dias aqui na terra. A segunda parte é a sua ascensão. A terceira parte é a descida do Espírito Santo e a implantação do reino de Deus aqui na terra. A quarta parte, a divulgação do evangelho na Ásia, na África e na Europa. A história dos apóstolos e dos primeiros missionários. E não termina por aí.
Essa história continua através da minha e da sua vida. Assim como Cristo disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho, essa comissão, essa direção alcança a mim e a você. E você diz: como é que eu vou para todo mundo? A sua casa é o seu mundo, a sua rua é o seu mundo, o seu bairro é o seu mundo, o seu trabalho é o seu mundo, e lá existem pessoas carentes de conhecer a palavra de Deus. E você é o canal para levar o evangelho de Cristo para cada uma dessas pessoas. Existe uma frase de Paulo Vieira que ele diz o seguinte, ele diz: libertei 1000 escravos e teria libertado muito mais se eles soubessem, se esses outros entendessem que eles também eram escravos. Nós temos a mensagem do evangelho na nossa mão, na nossa boca, e nós não podemos nos calar, porque as pessoas estão escravizadas pelo pecado, por Satanás, pelas coisas deste mundo, e nós somos usados por Deus para libertar e para alcançar essas pessoas. Dentro desse texto que nós lemos, nós iremos refletir sobre os desafios de ajudar as pessoas. O tema é: vem e nos ajude. Mas para ajudar pessoas existem alguns desafios. E o primeiro desafio que nós encontramos para alcançar, para ajudar, para ser canal de bênção para a vida das pessoas é entender, é compreender, é discernir a direção do Espírito Santo. Não é de qualquer forma, não é do jeito que eu penso ou entendo, é através da direção do Espírito Santo de Deus. E eu e você temos o Espírito Santo de Deus e devemos ser dependentes desta direção. Olhe como o nosso texto inicia. Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária. Nós sabemos que a caravana que ele estava é dividida. Barnabé vai para um lado, ele vai para o outro, e Paulo vem confirmando às igrejas. E quando ele chega em Troade, ele tem uma visão. Paulo, ele vislumbra de uma visão. Seus olhos espiritualmente se abrem e ele contempla algo que não está limitado a esta terra. Ele contempla algo sobrenatural. Ele tem uma visão. Nós sabemos que em toda a Bíblia Deus usou desta ferramenta para direcionar o seu povo, para direcionar determinada pessoa. Ele se revelava ou direcionava através de visões. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos. E que visão é essa que Paulo tem? Que cena é essa que aparece aos seus olhos de tal forma que ele vê esta cena? Ele vê um varão da Macedônia que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Rogar, irmãos, significa insistir. Insistir. Gritar, clamar. Paulo tem uma visão de um homem de característica da Macedônia que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, vem para cá nos ajudar, nós estamos precisando da tua ajuda. E aqui eu me lembro do que Paulo disse, ele disse: eu sou devedor, tanto a grego quanto a judeu, quanto a bárbaro, quanto a conhecedor, quanto a indouto, eu sou devedor. Por quê? Porque
eu peguei algo deles, eu estou devendo algo humano a eles? Não, porque Deus me salvou. Deus me salvou, Deus entregou o seu Filho e nos direcionou a esta comissão. As pessoas, irmãos, estão perdidas, escravizadas. Olhe para o seu lado, as pessoas estão tristes, caindo em depressão, caindo em ruína. Muitos têm tudo, mas vivem como se nada tivesse. Tudo deste mundo, mas não tem o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. E as pessoas estão clamando: vem e ajuda-nos. E quem é que vai ajudar essas pessoas? Sou eu e é você. Diga comigo: sou eu. É você, sou eu, Igreja de Cristo. A mensagem do Evangelho foi confiada a nós. A mensagem da cruz foi confiada a mim e a você. Não foi confiada a outro, foi confiado à Igreja de Cristo. E quando Paulo tem essa visão, ele entende. Ele procura partir logo para a Macedônia. Paulo, irmãos, ele queria ir para a Frígia. Ele queria ir para a Galácia. Ele queria levar o Evangelho à Ásia. Mas o Espírito de Cristo Jesus não o permitiu. Ele queria ir para a Bitínia. Cristo não o permitiu. Ele vai para Trode. Quando ele chega em Troade, Deus lhe dá uma direção a que tomar, uma direção para onde ele devia ir. Nós dependemos da direção do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos dependentes da direção do Espírito Santo de Deus. Sem a direção do Espírito, nós ficaremos rodando no deserto igualmente, Israel. Ele entende, ele compreende essa direção. E nós aprendemos duas coisas com essa visão que Paulo teve. A primeira é que muitas vezes Deus só nos direciona no último momento. Quando nós não sabemos mais o que fazer, é naquele instante, é naquele momento que Deus nos ilumina com uma direção. E a segunda, para nós não termos cuidado, Paulo identificou que ele era um homem da Macedônia. Então nós entendemos que a visão de Deus, a direção do Espírito Santo, ela é clara, ela é evidente. Você confia, você tem a certeza, você não tem dúvida. Paulo pegou tudo que tinha, toda a sua caravana e partiu direto para a Macedônia, através da direção do Espírito Santo de Deus. Eu acho interessante quando o Martinho Lutero diz assim: eu não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu conheço bem o meu guia. Eu conheço bem aquele que me guia. Eu não sei aonde estarei daqui a 20 anos. Eu não sei aonde estarei no final da minha vida, mas eu confio naquele que está me guiando todos os dias da minha vida. Isaías, profetizando para o povo de Deus, ele diz: eu sou o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Nós temos que entender a direção do Espírito Santo. Nós temos que ter a sensibilidade. Nós temos que ser sensíveis à direção do Espírito Santo para aquilo que Ele tem em nossas vidas, para nós ajudarmos pessoas, para nós sermos canal de salvação para a vida das pessoas. Nós não podemos se prender, se fixar em uma formalidade, ser formal. Alguns dizem assim: não, mas a soberania de Deus, não, mas isso. Se eu e você ficarmos calados, não haverá salvação.
Porque a fé vem pelo? A fé vem pelo? Como ouvirão se não há quem pregue? Qual foi a última vez que nós abrimos a nossa boca para falar do Evangelho de Cristo Jesus? Para um parente, já foi orado aqui nessa noite pela nossa família. E ore todos os dias, mas também abra sua boca para pregar o Evangelho. Eu não sei pregar, convide-o para a igreja. Na igreja ele ouvirá a mensagem que será pregada. Mas você pode fazer alguma coisa para alcançar seus parentes, seus vizinhos, seus amigos e colegas de trabalho. Olhe para o lado e você verá que as pessoas estão sofrendo, estão gemendo, sem destino, sem caminho, perdida em seus delitos e pecados, cegas. Elas não ouvem, mas nós somos canais de salvação para a vida destas pessoas. Seja sensível à direção do Espírito Santo. Abrace o momento. Não perca uma oportunidade. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo, ouça isso. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus, quem se responsabiliza por nós é o próprio Deus. Agora, quando nós estamos em nossa direção, na nossa visão, na nossa perspectiva, prepare seus lombos, porque vai cair por cima de você. Seja sensível à direção do Espírito Santo. O segundo desafio para ajudar as pessoas é entender, é ter a compreensão de que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem vai lá dentro do coração é o Espírito Santo de Deus. Olhe, a partir do verso 11, Paulo aqui já estava convicto da direção de Deus. Ele navega de Troade, vai direto para Samotrácia, que é uma ilha. No dia seguinte vai para Neápolis, que é o porto próximo a Filipos. Dali vai direto para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Quando Roma toma posse, domina a Macedônia, divide a Macedônia em 4 distritos ou partes. E Filipos era uma das cidades principais de um destes distritos. E Paulo vai direto para a cidade principal, levar ali a palavra e o Evangelho de Deus. Versículo 13. E no dia de sábado, Paulo sai no dia de sábado à procura de uma sinagoga. Assim como ele fazia em todas as cidades que ele chegava, ele ia diretamente a uma sinagoga, porque sabia que ali existiam judeus, que já tinham o entendimento da palavra, pelo menos do Velho Testamento, e ali ele explicava acerca de Jesus para aqueles judeus, para que eles compreendessem que o Messias já veio e já morreu. Mas, não encontrando, para se formar uma sinagoga judaica, precisava simplesmente somente de 10 homens. Mas Paulo não encontra. Mas ele sai para fora da cidade e vai ali para a beira de um rio, aonde existia algumas mulheres orando. E ele se senta e começa a falar. Ele começa a pregar. Ele começa a expor o Evangelho de Cristo
Jesus. E novamente eu repito, quando o evangelho é pregado, pessoas são salvas. Quando o evangelho é anunciado, pecadores se arrependem. E falamos as mulheres que ali estavam. Ele chegou e pregou o evangelho, juntamente com a caravana que estava com ele. E uma certa mulher, versículo 14. E uma certa mulher. E Lucas dá 4 informações sobre esta mulher. A primeira, ela é chamada de Lídia. Podia ser o nome dela, ou poderia significar da cidade ou da região de qual ela veio, onde estava a sua cidade natal, Tiatira. Ela era vendedora de púrpura. Ela vendia tecido de luxo naquela época. A terceira, ela era da cidade de Tiatira. E a quarta, ela era prosélito do judaísmo. Ela tinha abraçado o judaísmo. Ela não nasceu judia. Ela se converteu ao judaísmo. Estava ali com aquelas mulheres. E olha o que Lucas diz. E ela os ouvia. Ela nos ouvia. Uma mulher rica. Uma mulher de posses. Ela ouve o evangelho. E este evangelho impacta a vida dela. Transforma a vida dela. É algo tão misterioso que nós não conseguimos entender como isso funciona. A iluminação da palavra vem, o Espírito Santo convence e a pessoa tem a compreensão do seu estado, de quem ela é, de quem Deus é e o que Cristo fez por ela. O Evangelho, ele não conhece fronteiras. Ele não olha para escravo ou livre, rico ou pobre, intelectual ou indouto. O Evangelho não está limitado a absolutamente nada. Quando o Evangelho é pregado, ele alcança todas as pessoas, de todas as etnias e de todas as raças, de todas as línguas, de todos os povos. O Evangelho, ele não conhece limites. O Evangelho, ele não conhece barreiras. Pelo contrário, quando surge uma barreira, o Evangelho transpõe essa barreira. Porque o Evangelho não é uma mensagem de homem. O Evangelho é a mensagem do Deus vivo, de Cristo Jesus. Lembre-se, o Evangelho vem pelo ouvir. A fé vem pelo a palavra, o Evangelho. E ouvindo esta mulher, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Verso 15. Depois foi batizada ela e sua casa. Foi batizada ela e sua. O Evangelho não ficou somente nela, em Lídia. O Evangelho não ficou somente nesta mulher. O Evangelho alcançou ela e toda a sua casa. Creia nesta promessa. Se você ainda tem algum parente, um esposo ou uma esposa, ou um filho ou uma filha que ainda não se rendeu a Cristo, não desista. Continue pregando, continue orando, continue convidando, porque quem convence não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. E depois que ela é batizada, ela roga a Paulo para se hospedar em sua casa. Um fato interessante que hoje muito pouco é feito por nós cristãos, é a hospitalidade. Ser
hospitaleiro. Tanto Paulo, como Pedro, como os apóstolos, como Cristo, eles nos ensinaram a sermos hospitaleiros. Paulo diz em Romanos: praticai-vos a hospitalidade. Pedro diz na sua primeira carta: sede mutuamente hospitaleiros sem murmurações. O lar cristão, ele tem as suas portas abertas para hospedar aqueles que necessitam, aqueles que carecem e principalmente os mensageiros do Evangelho de Deus. Thomas Arthur disse assim: quem salva uma alma não é o homem que traz a palavra, mas a palavra que ele traz. É este evangelho que nós pregamos. É a crucificação de Cristo. É o que Cristo fez lá na cruz por nós, que salva e que liberta. João 16, a partir do 8, diz assim: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem tem o poder de convencer, de mudar um coração, de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, é somente o Espírito Santo de Deus. Eu e você temos a obrigação, o dever de levar a mensagem do Evangelho para aqueles que ainda não confessaram a Cristo, não se renderam aos pés de Cristo Jesus. A obrigação é nossa, o dever é nosso, entendendo que não é na minha hora, não é no momento que eu quero que a pessoa vai confessar. Nós não iremos pegar na alça, balançar a pessoa e dizer: confesse, confesse. Quem fará isso é o Espírito Santo de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 1: o Evangelho de Deus é poder, causa impacto, causa explosão na vida daquele que ouve, que entende e que abraça. O Evangelho é poder. O Evangelho pega a vida de uma pessoa e restaura, liberta. Pega uma prostituta e faz missionária. Pega um bêbado embriagado e faz um pastor ministrante do Evangelho que cuida de pessoas. O Evangelho de Deus, ele tem o poder de fazer aquilo que nós não podemos fazer. É transformar, é mudar, é libertar. Paulo também diz em Colossenses 4:3: meus irmãos, orem. Ore para que eu encontre uma porta aberta, para que eu pregue. Orem para que aonde eu chegue, existam oportunidades para que eu pregue a palavra, para que eu pregue o Evangelho. Qual foi a última vez que nós oramos assim? Antes de sair de casa: meu Deus, me mostra alguém para que eu fale do teu amor, para que eu fale do teu sacrifício. Senhor, me dá a oportunidade de falar para um parente meu o que o Senhor fez em minha vida, onde eu estava e aonde eu estou, para onde eu estava indo e para onde agora eu estou indo. Quantas vezes nós oramos assim? Senhor, me dá a oportunidade no meu trabalho para falar do teu amor, na escola, na faculdade, em um ônibus, em um carro, aonde quer que nós estejamos, fazendo compras. Me dá a oportunidade de falar do teu amor. Quantas vezes nós já oramos assim? Qual foi a última vez que você convidou, que nós convidamos alguém para vir à igreja? Qual foi a última vez que nós fizemos este convite a um vizinho? Vamos lá na igreja hoje. A um parente nosso: vamos hoje à igreja.
vamos ouvir a palavra de Deus. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Fomos usados por Deus para atrair as pessoas à casa do Senhor. O terceiro desafio para nós ajudarmos as pessoas é ter a autoridade do Espírito Santo de Deus. Uma autoridade que já nos foi dada a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo. A intrepidez, a ousadia e a coragem de levar esta mensagem. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, ele foi comissionado a levar esta mensagem do Evangelho. Nós temos que entender que devemos ter a autoridade do Espírito Santo de Deus. E essa autoridade nos foi constituída por Cristo Jesus. Quando ele aparece aos seus discípulos, ele diz assim: todo o poder, toda a onipotência foi entregue a mim, nos céus e na terra. Todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Ide, ensinai, pregai, discipulai por todas as nações e até os confins da terra. Nós temos que ter a autoridade do Espírito Santo de Deus. Olha a partir do verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, Paulo já estava hospedado na casa de Lídia já fazia alguns dias. E ele continuou fazendo, implantando, levando a mensagem do Evangelho em Filipos. Ele continuou pregando, e continuou ensinando, continuou levando essa mensagem. E algo inesperado acontece. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Naquela época, quem adivinhava era chamado de pitonisas. Essas pessoas eram tidas como se elas fossem sacerdotes do Deus chamado Apolo. E as pessoas reverenciavam tal pessoa que fazia isso. Por quê? Porque muitas pessoas vinham até esta mulher para saber do que iria acontecer no futuro, para que adivinhasse como seria a vida desta pessoa. Então vinha todo tipo de gente. Aquele que tinha dinheiro, aquele que não tinha. As pessoas queriam saber, como hoje em dia muitas pessoas querem saber do seu futuro. E indo ao encontro da caravana que Paulo fazia parte, ela dizia assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estes homens que pregam aqui a palavra, o Evangelho, o caminho desta salvação, eles são do Deus Altíssimo. Lembre-se, essa mulher dava muito lucro para os seus donos. Provavelmente tinha distúrbios mentais. Dizem assim os comentaristas. Mas aquilo acontecendo por inúmeros dias, Paulo ficou indignado. Paulo se revoltou com aquela situação. Pare para pensar comigo.
esta mulher estava dizendo que eles eram homens do Deus Altíssimo. Muitas pessoas conheciam aquela mulher. Muitas pessoas seguiam aquela mulher. Pense comigo a confusão na mente daqueles que conheciam a mulher e estavam ouvindo a Paulo. Uma artimanha do reino das trevas para confundir a mente das pessoas. Provavelmente elas iriam pensar que Paulo estava relacionado a ela, aquele tipo de ocultismo. Porque para onde Paulo ia, ela ficava dizendo: eis aí os que anunciam a salvação, eles são do Deus Altíssimo. E Paulo, ele fica indignado. Aquilo aborrece Paulo de tal forma que ele olha para o Espírito e diz: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Cristo dizia assim, Cristo olhava para o endemoniado, para o enfermo e dizia: sai, te ordeno, saia. Te mando, saia. A doença, o demônio, o que tinha ali naquela pessoa, saía. Mas Cristo reúne 70 e diz: vou enviar vocês para uma grande missão. Nada leves, nada leve consigo. Onde você chegar, faça a obra que eu faço. Onde vocês chegarem, façam a obra que eu faço. Cristo tem o poder de dizer: saia. Nos foi dado o poder de dizer: em nome de Jesus. Não é no nosso nome. Não é através do nosso poder, autoridade ou espiritualidade. É através do nome de Jesus. E Paulo diz: Espírito, em nome de Jesus te ordeno que saia. E o Espírito saiu. O Espírito saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro, do seu dinheiro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Paul Ham, ele diz assim: a pregação cristã é a pregação da graça de Deus em Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Esta pregação é através do poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos que pregar com autoridade, com intrepidez. Nos foi entregue esta missão para nós levarmos este evangelho. Como eu já li aqui no início, Jesus disse: vocês receberão poder com a descida do Espírito Santo de Deus. Nós temos este poder, esta virtude. E quando os 70 retornam, eles dizem: Senhor, os demônios se submeteram a nós pela autoridade do teu nome. Os enfermos foram curados pela autoridade do teu nome. Pessoas se renderam, não a nós, não se tornaram seguidores de nós, se tornaram seguidores do teu nome. O nome que tem poder é o nome de Cristo Jesus. Nós temos essa autoridade através de Cristo Jesus. Foi Ele quem nos salvou e é Ele quem nos envia para fazermos esta tão grande obra. Nos foi entregue o seu Espírito Santo.
nos foi entregue este poder, esta virtude. Qual foi a última vez que você orou por uma pessoa, expulsando os espíritos que a atormentavam? Qual foi a última vez que eu e você colocamos as mãos sobre o enfermo e oramos por ele, acreditando que no nome de Cristo aquela pessoa poderia ser curada? Nos foi entregue esta virtude, a virtude do Espírito Santo de Deus. Não é através do nosso poder, é através do poder do Espírito. Não é através da nossa autoridade, é através da autoridade que nos foi dada através do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós não tememos. É por isso que nós não temos medo. É por isso que o que surge adiante de nós não nos faz parar. Porque nos foi entregue o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que nos direciona, aquele que convence aqueles que nos escutam e aquele que nos dá a autoridade de implantar o seu reino aqui na terra. Eu e você, nós temos essa autoridade, eu e você. Nós temos esta autoridade no Espírito Santo de Deus e através do nome de Cristo Jesus. O quarto desafio, irmãos, o quarto desafio para nós ajudarmos pessoas é entender que opositores e obstáculos se levantarão. Quando nós nos prontificamos ao reino de Deus, opositores e obstáculos se levantam para querer que nós venhamos parar, para querer que eu e você venhamos desistir. Obstáculos, problemas começam a surgir de onde nós menos estamos esperando, para que eu e você venhamos parar, para que eu e você venhamos desistir de tal obra, de tal mensagem do Evangelho. É por isso que muitos se calam. Muito obrigado, meu irmão. É por isso que muitos se calam, muitos desistiram, por causa dos opositores e dos obstáculos que surgiram na caminhada. Lembre-se, quando nós nos levantamos como representantes de Cristo nessa terra, se levanta oposição para querer frear, para querer parar o avanço do reino de Deus. Quando Paulo faz tal obra de libertar esta mulher, se levantam aqueles que lucravam com esta mulher. E a partir do verso 20, diz assim: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Aonde o evangelho chega, meus irmãos, ele causa alvoroço, ele traz impacto à população, ele muda de tal forma que aqueles homens dizem: esses homens estão perturbando a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Duas coisas. Primeiro, os romanos tinham inúmeros deuses. Deuses para tudo os romanos tinham. Segundo,
Paulo acreditava num único Deus, igualmente nós cremos. Já causava o impacto. O Deus dos deuses, somente Ele, só existe um. E outra. No Império Romano, você era livre para praticar sua religião. Mas havia um decreto que proibia a propagação, que você propagasse a sua religião, aquilo que você acreditava. Você poderia praticar a sua livremente. Em alguns momentos houve perseguição ao cristianismo, mas em outros era livre. Mas a propagação, nesta época em que Paulo estava anunciando o evangelho, era proibida. Mas Paulo não se calou. Paulo não fechou sua boca. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Muitas vezes nós sofreremos por causa do evangelho. Sofreremos perdas. Sofreremos impacto em nossa vida pessoal particular. Seremos privados de muitas coisas, mas tudo isso é por causa do reino de Deus. Tudo isso é para que o avanço do reino de Deus não pare. Paulo e Silas foram chicoteados por aqueles homens, porque levavam um evangelho que resgata, que transforma e muda vidas. Havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Eles foram presos como bandidos de alto nível. Tinha que ser guardado a todo momento. O qual, recebendo tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Os pés deles foram algemados em um tronco, de tal forma que eles não poderiam se deitar para descansar e dormir. Os pés deles foram presos em troncos e incomodava de tal forma que nós sabemos o que acontece posteriormente a esse texto. Existem duas coisas que o evangelho de Cristo pode causar neste mundo. A primeira é a libertação do escravo, ou a revolta do próprio. A salvação pela aceitação, ou a condenação pela negação e a incredulidade. O evangelho, ao ser pregado, ele tem o poder de salvar, de libertar. Mas aqueles que rejeitam este evangelho, eles serão condenados quando Cristo vier buscar a sua igreja. No dia em que Cristo cobrar contas deste mundo, aqueles que não estiverem acobertados pela justiça de Cristo serão condenados. Serão tidos como inimigos de Deus. Que nós não venhamos nos calar. Que eu e você não venhamos nos calar. Que a mensagem do evangelho ela esteja ardendo em nossos corações, assim como Cristo se entregou por nós, que nós possamos nos entregar por Cristo, pelo seu evangelho, pela causa de Cristo. Todas as vezes que um homem direcionado por Deus se levanta para fazer determinada obra, direcionado pelo próprio Deus, se levantarão obstáculos
e opositores para que ele desista. Lembre-se de Paulo, não só nessa passagem, mas muitas outras passagens, pessoas se levantaram contra ele, ao ponto que ele entregou sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Pedro muitas vezes foi preso por pregar, por anunciar o Evangelho. Neemias, ao abraçar a causa, levantaram-se opositores contra ele. Levantaram pessoas que não queriam que aquela causa, a reconstrução do templo em Jerusalém, fosse construída. Daniel foi lançado na cova dos leões só porque orava. Entenda, irmãos, nós sofreremos perseguições e obstáculos se levantarão para nos querer parar. Mas o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, ele diz: nossa luta não é contra a carne. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas. Muitos vão até se levantar para nos querer parar, mas a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra o príncipe das trevas, é contra as forças espirituais da maldade que estão escravizando as pessoas. Podem até se levantar, mas a nossa luta não é contra eles. Muitos irão se levantar, mas a sua luta, a minha luta não é contra essas pessoas. A nossa luta, a nossa guerra, ela é espiritual. E confie, porque Cristo, Ele disse: eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos. Como ovelhas em meio de lobos. Mas nós cremos no que João diz em sua carta. Maior é o que está em nós, maior é o que habita em nós, do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Eles confiam em carros, eles confiam nas riquezas, eles confiam em políticos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Glórias ao nome de Cristo. Ele seja louvado, que o nome dele seja propagado, que as pessoas ouçam: Cristo Jesus, ele é o Senhor. Cristo Jesus, ele morreu e se entregou por nós. Cristo Jesus, nesse exato momento, está em um trono de glória, intercedendo pela minha e pela sua vida, para que possamos propagar este evangelho. Na mão dele está o cetro de justiça, e ele reina, ele tem o controle, ele tem o poder sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Nós somos o mais que vencedores em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não pare e não desista, porque maior é o que está conosco, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Deus. Abrace a causa do Evangelho, abrace a causa do Evangelho e não desista de pregar, e não pare de pregar, porque o Espírito Santo salvará os pecadores através de cada um de nós. Fechemos os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por fazer parte do teu reino, por ser embaixador nesta terra, por receber tal missão de levar o evangelho aos escravos do pecado, aos dominados deste mundo perdido, Senhor. Que a tua direção esteja sobre nós, Senhor. Que a tua direção esteja sobre nós, Senhor.
que a intrepidez, que a ousadia esteja em nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, nas horas da necessidade, nas horas em que se levantar obstáculos, em que se levantar opositores, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, porque a igreja é tua, o povo é teu e o evangelho é de Cristo Jesus. É assim que nós te oramos, Senhor, para a glória e exaltação do teu santo e eterno nome, para que a tua igreja seja edificada e para que o teu reino avance nesta terra, em nome de Jesus. E a igreja diz: agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Você não pode